Quando nós pensamos nos descontos legais, nós lembramos do artigo 462 da CLT, que é base para a estrutura de descontos, é a base legal da estrutura de descontos. E a partir daí, a intenção hoje é pensar em alguns exercícios propostos aí para fazer ao vivo aqui com vocês o cálculo de RH sobre a perspectiva do desconto, sobre a perspectiva, então, dessa teoria na prática. Nós sabemos que os descontos legais autorizados são de 3 grupos, não é? Aqueles autorizados em lei, aqueles por acordo coletivo ou oriundo da própria legislação trabalhista. Então, nós temos 4 dos descontos principais na folha de pagamento de um empregado. Faltas injustas, inclusive você pode confirmar esse rol de faltas justas estabelecidos no artigo 473 e suas alíneas, bem como estabelecido em julgamento do TST, enunciado 15. Então, faltas injustas, adiantamento de salário, vale transporte e contribuição à previdência, contribuição previdenciária. Então, vamos trabalhar teoria na prática, efetuando aqui alguns cálculos de desconto, alguns cálculos referentes àquilo que a gente tem autorizado, então, na legislação. Né? Partindo do princípio da legislação trabalhista e de todos os aspectos sobre descontos com base na lei. Nós vamos, então, pensar aqui no primeiro exercício, que diz o seguinte: um empregado mensalista teve 2 faltas injustificadas na mesma semana, do mês de março, 31 dias. Calcule o valor do salário líquido que ele receberá, considerando um salário de aprendizagem, um salário de R$ 850. Não se esqueça de descontar o DSR e o INSS e apresentar o valor a ser depositado como FGTS. Então, vamos aqui traçar algumas informações desse exercício. Então, exercício 1. Empregado mensalista duas faltas injustificadas na mesma semana do mês de março. Salário base R$ 850. Vamos, então, efetuar a parte das rotinas de RH relativas ao desconto. Vamos, então, trabalhar passo a passo aqui como efetuar o desconto. E aí, nós vamos estabelecer o seguinte: primeiro passo para calcular o desconto, né?
Então, vamos aqui por parte. Primeiro, nós temos que estabelecer como este empregado mensalista faltou, como ele teve falta, e essa falta foi injusta, ela precisa já ser calculada para desconto. Então, essa falta, essas duas faltas injustas, já precisam ser calculadas. É o primeiro passo, é pensar nas faltas. Então, de que maneira a gente faz isso? Primeiro, a base para a falta. E aqui eu quero caminhar bem didaticamente com vocês. Por isso que eu vou passo a passo trabalhando a base para a falta. Como que a gente calcula a base para a falta? O salário mensal e seus adicionais, todos, dividido pela quantidade de dias totais do mês. Então, no caso aqui, nós temos um salário de R$ 850 dividido por 31 dias do mês de março. É claro, o aluno já me pergunta, mas, Nivaldo, ele não trabalhou os 31 dias do mês de março. Mas nós temos que nos lembrar, queridos, que o DSR, que o descanso semanal remunerado, ele faz parte da remuneração do empregado total. Então, o empregado, ele recebe por sua jornada de trabalho e por seus períodos de descanso semanal remunerado, e pelo DSR. Então, toda folga semanal é paga pela empresa. Por isso que na composição de falta precisa ser computado. Volto a falar disso daqui a pouquinho, quando estivermos calculando DSR. Então, 850 dividido por 31, porque foi no mês de março, aí, o histórico, né, de faltas injustas. 851 dividido por 31 dá R$ 27,42. Aqui estou aplicando regra prática da aproximação, ali considerando duas casas decimais, até por conta de ser valores. Então, R$ 27,42. Já temos a base da falta. Então, se já temos a base da falta, vamos já verificar aqui a falta. Então, faltas. Quantas faltas injustas foram? 2 faltas injustas. Então, 2 faltas injustas multiplicado pela base da falta. Não é? 2 faltas injustas pela base da falta é igual a R$ 54,84. Depois eu ponho o apontamento monetário. R$ 54,84. Maravilha, finalizamos faltas. Qual o próximo ponto que nós temos que apurar e verificar? O DSR dessas faltas. Nós temos que, então, praticar o DSR dessas faltas. Então, DSR das faltas. E aí, retomando esse ponto, o descanso semanal remunerado. Qual é a condição do empregado para receber a remuneração do seu dia de folga semanal? Ele tem que cumprir a jornada semanal sem faltas injustas. Toda vez que o empregado descumpre a sua jornada semanal por falta injusta, ele terá desconto da sua remuneração. Interessante notar e verificar que, até por isso que muitas vezes, né, algum colaborador, algum empregado que às vezes não está ciente dessa situação, ele, quando falta pela primeira vez ali, injustificadamente, e vai ver o seu orçamento, ele vê que tem o peso de uma falta
de maneira remuneratória, na verdade, são 2 faltas. Ele até comenta, mas eu faltei um dia, me descontaram 2. Muitos chegam até o RH para reclamar. Olha, eu faltei um dia porque está descontando 2. E é aí que ele cai em si e percebe que não são 2 dias de faltas por desconto. É um dia da falta descontado e um dia da remuneração do descanso semanal remunerado, sua folga, que é remunerada. Então, ele vai ter esse peso duplo aí dentro dessa perspectiva. Então, muitos colaboradores empregados até comentam isso. Ah, eu faltei um dia, me descontaram 2. É por conta do peso da remuneração do DSR. Muito importante lembrar, no nosso exemplo aqui, prático, este empregado aqui, ele faltou 2 vezes injustificadamente na mesma semana. Ou seja, quantos DSRs nós vamos efetuar? Quantas remunerações de folga nós vamos efetuar? Apenas uma. Porque as 2 faltas foram na mesma semana. Então, ele não cumpriu a jornada semanal daquela semana, perdeu a remuneração daquela semana. Então, nós vamos efetuar o desconto aqui de um DSR da falta. Então, um DSR da falta aqui ficou uma conta bastante difícil. Uma vez, né, a nossa base da falta, temos, então, o DSR das faltas. Um DSR só relativo às faltas. Então, já fizemos a composição das faltas e do DSR das faltas. Vamos avançar agora, trabalhando em mais uma perspectiva, agora pensando no próximo passo. Qual é o próximo momento? Qual é a próxima decisão aí que nós vamos tomar em relação ao desconto? E nós vamos agora pensar na base de cálculo para a contribuição à Previdência. No nosso exemplo aqui, não está informando sobre vale transporte. Recorte dos descontos legais. Faltas, adiantamento de salário, vale transporte, contribuição à Previdência, ou INSS, mais popularmente falado. Então, olhando para os descontos legais, falta já descontamos. Só que no nosso exemplo aqui não fala sobre adiantamento de salário, por isso que nós não vamos descontar. E não fala de vale transporte, por isso que nós não vamos descontar. O próximo desconto aplicado, então, é o desconto da contribuição à Previdência. Então, quarto passo aqui, desconto à Previdência. E para fazer o desconto à Previdência, o desconto do INSS, nós temos que ter a base de cálculo também. Então, nós vamos aqui apurar base de cálculo do INSS. Base de cálculo para o INSS. Como nós vamos fazer? Salário base menos faltas menos DSR das faltas. Então, nós vamos apurando a base de cálculo do INSS. Nós vamos, então, ter faltas, né? A base do salário, menos faltas, menos DSR das faltas. Nós temos, então, a base de cálculo do INSS, 767,74 centavos. Apuramos, então, a base de cálculo do INSS. Próximo passo é, então, caminhar e calcular o valor do INSS. Então, quinto passo aqui. Contribuição. Você sabe que eu gosto muito de utilizar o termo correto deste que é um tributo, né? É uma das contribuições
especiais dentro do rol dos tributos, e ele se chama contribuição previdenciária. Então, vou pôr aqui contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária. Mas, de fato, esse nome não é o nome mais popular, né? Todo mundo fala INSS, né? INSS já pegou como nome aí popular, mas eu gosto aqui de trabalhar aqui com o nome completo. Embora, é interessante notar, por ser mais popular e etc., nos apontamentos, relativos o recibo de pagamento de salário, nós temos também que é anotado também INSS, né? Até para ficar mais fácil para o empregado entender. Então, nas anotações também vem contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária não. Não vem contribuição previdenciária, mas está escrito INSS. Então, vamos fazer aqui a contribuição à previdência. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o salário de contribuição apurado e fazer o quê? Olhar na tabela da base de cálculo das alíquotas e verificar qual é a alíquota. Nós temos, inclusive, e já em encontro anterior, nós passamos por todas as alíquotas da contribuição à Previdência. Até um salário mínimo, a contribuição à Previdência é 7,5%. Então, 764, quer dizer, 767,74, né? 7,5%. Então, nós sabemos da alíquota, a Previdência nova, que até um salário mínimo é 7,5%. Lembre-se da reforma previdenciária. Não tem mais alíquota para esse valor, 8%, tá? Então, a contribuição previdenciária será de R$ 57,58. R$ 57,58. Sexto passo. Agora, nós já apuramos, se você perceber, todos os descontos legais. Faltas, não tem adiantamento de salário, não tem vale transporte, contribuição à Previdência. Podemos apurar agora o salário líquido. Então, sexto passo aqui, vamos apurar. Líquido. Salário líquido do empregado. O salário será o bruto menos todos os descontos, né? Então, menos todos os descontos. Então, se você perceber, falta só nós descontarmos aqui a contribuição à Previdência do valor apurado como contribuição à Previdência. Então, a gente vai fazer essa conta aqui primeiro, tá? Falta essa apuração aqui. Eu já sei quanto vai se pagar a Previdência, eu só não sei o valor ainda da parte líquida, né? Então, eu vou fazer essa conta primeiro. 767,74 menos 57,58.
58. R$ 710 com 16. Então, aqui, se você quisesse apurar o salário base, menos faltas, menos DSR da falta, menos previdência, tranquilo. Aqui já fizemos de maneira direta. Por quê? Porque nós já sabíamos os descontos anteriores. Então, bastava fazer R$ 767,74 com menos a contribuição à Previdência. R$ 710,16 é o salário líquido do empregado. É claro que está faltando apontar uma coisa, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele não é desconto. E isso é muito importante. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FOGETS para os íntimos, né? Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, né? Ele não é desconto, né? A empresa, deixa eu mudar aqui até o padrão aqui, para ficar com um visual bastante tranquilo para você, né? Então, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não é desconto. Não é desconto. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um fundo de investimento. Esse fundo de investimento é um fundo de investimento trazido pela legislação para o empregado. Só que quem contribui para esse fundo de investimento, quem coloca dinheiro lá todo mês, é o empregador. A legislação, então, diz, é o empregador que contribui para esse fundo de garantia por tempo de serviço. Por quê? O fundo de garantia por tempo de serviço, esse fundo de investimento, é um fundo de investimento para proteção do empregado contra a ausência de emprego, contra a despedida, contra a rescisão do contrato por prazo indeterminado. Então, esse fundo é para que o empregado tenha esta estabilidade até retornar ao mercado de trabalho. Então, quem contribui para esse fundo é o empregador. E não é descontado da remuneração do empregado. Então, nós temos aqui o glorioso FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não é desconto. Não é desconto. Não está descontado, né? Não é desconto. O empregador deverá depositar 8% da remuneração base do empregado todo mês. Então, R$ 850 multiplicado por 8%. Então, nós vamos ter aqui 850 multiplicado por 8% é igual a R$ 68. Então, R$ 68 é o valor do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço deste empregado. Assim, então, né, nós estabelecemos aí toda a trilha de desconto na folha de pagamento do empregado, toda a remuneração desse desconto. Nós, então, fizemos passo a passo das atividades de remuneração na folha de pagamento do empregado, estabelecendo, inclusive,
os princípios e preceitos práticos desta operação.